Olá, amigos da TV Nova, sejam muito bem-vindos ao nosso toque de bola itinerante deste sábado, aqui direto do Boi e Brasa da Caxangá. Tô de regime, comecei com feijãozinho preto, um arrozinho integral, uma saladinha e carnes. Foi difícil parar, tá? Doutora Flávia Carvalho, um grande abraço, mas estou seguindo a sua linha. Nada de massa, nada de carboidrato, nada de açúcar, para ver se a gente consegue ficar com aquele corpício de 25, né? Pelo menos vou tentar chegar perto disso aí. Ao nosso lado também tem um cara que tem probleminha com a balança também, tá? Ele vai, volta, entendeu? Ele é um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais sarado, vai dependendo do tempo da época e dos rodízios que ele vai ter que encarar nessas concentrações Brasil afora. Nosso convidado é o Roberto Fernandes, já esteve com a gente em várias oportunidades, mas o momento talvez nunca seja tão propício para falar de bem, né? Porque toda vez que eu trago o Roberto, ele está apagando incêndio. E dessa vez o incêndio ele já apagou, pelo menos as chamas maiores foram detidas, contidas, e ele está com a gente para falar desse novo momento do Náutico. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, Léo, é um prazer estar participando mais uma vez aí contigo, um prazer, né? Realmente, às vezes as pessoas falam, não, é um prazer falar com você, mas por uma questão de formalidade, mas Léo não, Léo é um amigo, é um cara que eu admiro, que eu respeito, conhece futebol, enfim, é um ícone, então por isso que eu falo. É sempre um prazer estar conversando contigo. Legal, Roberto. E a gente vai conversar sobre muitos pontos interessantes. Mas vamos lá. O Náutico, ele começa com Itabaiana, tendo que se classificar para ganhar 1 milhão e lá vai. Aí consegue passar para Itabaiana e entra na Copa do Nordeste. Aí vai no Campeonato Estadual montar um time para disputar a competição. E consegue chegar à liderança do campeonato, está brigando diretamente com o Sport agora no saldo de gols. Aí o Náutico vai para a Copa do Nordeste. Não se ouve tão bem, mas tem a chance de vencer do Bahia, depender apenas de si, porque se ele vencer o Bahia, vencer o Botafogo e vencer o Altos do Piauí já desclassificado, aí a gente nem conta, a gente conta com o Bahia e com o Botafogo. O jogo com o Altos vai ser um jogo contra uma mala preta recheadíssima, se houver necessidade de Bahia e Botafogo usarem dessa mala para se classificarem. E está fazendo uma Copa do Brasil, onde foi o primeiro time do Brasil a se classificar para a terceira fase, e largou na frente contra o Cuiabá, vencendo por 2-1. A gente sabe das dificuldades que o time tem, as dificuldades que o elenco, né, em que o Roberto dispõe, é um elenco que tem as suas limitações, não é um elenco de R$200 mil, não é fácil você formar um time de R$200 mil, mas é um elenco, Roberto, que aparentemente ele percebeu que para ter um mar de tranquilidade, para ter águas calmas até outubro, pelo menos, que é quando termina a Série C, o Náutico precisa ser comprometido. Os jogadores precisam entender que eles não estão jogando por uma partida de futebol. Na verdade, eles estão jogando pelo salário. Porque sabem que se conseguirem essas vitórias, eles automaticamente têm a condição de dar ao clube o respiro, a situação de tranquilidade necessária para que esses salários não atrasem. Eles me parecem bem conscientes disso, Roberto. Não sei se você está usando isso até como motivação para eles, tipo assim, vamos lá, porque matar um leão a cada dia, não o esporte. Matar um leão a cada dia na força de expressão, Roberto. Léo, eu acho que a análise está absolutamente correta. Quando a gente foi lá atrás, em dezembro, junto com a diretoria, traçar o perfil, né, dos atletas, nós precisávamos de atletas que, sobretudo, eles estivessem numa situação de que vir para o Náutico seriam para eles uma grande oportunidade profissional. O Náutico, só voltando a falar um pouco de uma história não tão bonita, o Náutico em 2017, no elenco que nós tínhamos em 2017, o Náutico passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, né? E o sentimento que a gente tinha entre os atletas no ambiente de vestiário é o seguinte, não, o Náutico está na zona de rebaixamento, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou jogador de Série A, né? Se sentindo maior que o clube. Então isso foi uma coisa que a gente detectou, e para esse ano, com um orçamento tão curto, a gente queria jogadores, né, que dentro da limitação orçamentária do clube, eles viessem também encarando como se fosse uma grande oportunidade profissional. E o Náutico, por exemplo, no Campeonato Pernambucano, dos 9 jogos que fizemos até agora, em 6 jogos nós jogamos inteiramente com uma equipe alternativa. Mas eu sempre falo para esses jogadores, né, de que, olha, o Náutico que entra em campo é o time titular, cara. Se sinta titular, é oportunidade, né? Vários jogadores jogaram nessa equipe e acabaram também se firmando na equipe supostamente titular. Né? Vou dar um exemplo simples aí, o Robinho, um garoto da categoria de base,
foi cavando o espaço dele e hoje é um jogador, não é, que está ali naquele contexto. Então nós tivemos sim, Léo, essa preocupação, não é, de trazer jogadores com o perfil, né, de realmente de fazer cada jogo, velho, um prato de comida, cada jogo uma decisão, né, cada jogo uma oportunidade, porque eles sabem, né, que o Náutico está na Série C, mas o Náutico não é um time de Série C. Eles sabem que o Náutico atravessa um momento difícil, mas o Náutico tem uma camisa, tem uma história, e eles sabem que se conseguirem obter êxito no Náutico nesse momento, né, eles vão ter um crescimento profissional, seja no Náutico ou seja em qualquer outro clube na sequência da carreira deles. Então nós tivemos essa preocupação de ter esse perfil de atletas ao nosso lado. Você sabe, Roberto, que eu não sou muito fã de jogador chinelinho, né? Eu estava entrevistando o Lula, não sei se você lembra dele, o Santa tinha aquele time de 86, 87, bicampeão contra o Santa dentro da Ilha do Retiro. E o Lula era o zagueiro, com um Sarará que chegou à seleção brasileira de novos, inclusive jogou com o Ricardo Rocha fazendo dupla no Santos. Teve uma carreira bem interessante. E o Lula dizia isso para mim, e me chamava a atenção de algo que eu não tinha sacado ao longo desse tempo, que é a mudança do atleta em relação à gratificação, à premiação. O jogador, antigamente, ele tinha um salário menor, e o complemento do salário era o bicho. Então ele precisava do bicho para chegar naquele orçamento necessário para ele sustentar a família e para investir uma coisinha aqui e ali. Isso fazia com que o jogador atuasse com 2 faixas no tornozelo inchado, com a perna dolorida, com a panturrilha, sabe? Hoje o jogador ele ganha 70, 80, ele vai, se ele tiver um encravado, ele está dizendo que não pode ir para o jogo. E aí entra a história do domingo, quarta e domingo, né? Eu sou contra quem fala que domingo, quarta e domingo cansa. Isso é em todo lugar do mundo. Domingo, lá você tem Copa Inglesa, Copa da Inglaterra, você tem a Premier League, você vai ter assim na Inglaterra, na França, na Espanha, né? Mais ou menos nesse mesmo sentido. O que não pode, e aí eu vi você falando essa semana e concordei, bati de frente com o presidente da Federação, Evandro Carvalho, é você estar jogando quarta, sexta e domingo. Aí você está infringindo as 66 horas regulamentares, que eram, na verdade, 72, eram 3 dias, baixaram para 66. Fui presidente. Não, mas descobrimos que na legislação nada impede de você jogar num dia e jogar no outro, como acontece no vôlei. Se você quiser achar brechas na lei, você vai achar todas que lhe convém, que lhes convém. Mas a verdade é que, clinicamente e fisicamente, vai chegar e vai dizer assim, o jogador vai ter um desgaste forte, não vai poder jogar, coisa e tal. Então, esse desgaste domingo, quarto, domingo, para mim, é um desgaste totalmente normal, comum. Agora, do jeito que vocês vêm fazendo, complica a vida de vocês. Só que há males que vêm para bem. Não sei se foi assim que você pensou, mas terminou acontecendo na prática. As 2 vezes, as 2 sequências que você jogou domingo, que você jogou quarta, sexta e domingo, ou no intervalo de 3 dias, de 3 jogos jogo, folga, jogo, né? As 2 vezes que isso aconteceu, o que é que você fez? Eu tenho um campeonato estadual, onde eu tenho 8 times se classificando de 11. Então eu boto time reserva aqui. E jogo as 2. Você tem 2 Copas e um campeonato. Você priorizou as Copas. Só que o Campeonato Pernambucano vai se transformar numa Copa. E aí você vai ter uma Copa, quartas de final, a outra Copa. Aí, essa matemática que você fez simples, que foi time titular na Copa, que é decisiva, time, aspas, que não você está dando se é reserva, se é alternativo, se é expressinho, no Campeonato Estadual. Aí o campeonato, de novo, o time titular. Ou seja, você manteve o espaço entre os 2 jogos do quadro considerado titular e manteve o espaço entre os expressinhos, até um espaço até maior. Essa equação ela caiu muito bem até agora. O problema vai estar mais na frente, né, Roberto? Léo, aí o problema, ele está mais lá na frente, não é tão lá na frente não, é agora já. Nós vamos ter, na última rodada do estadual, ela acontece na quarta-feira, né, dia 7. E aí o que é que acontece? Após o dia 7, o Náutico já está classificado, né, a dúvida é se vai ficar em que posição, mas já estamos. Aí nós temos, no sábado, uma decisão contra o Bahia, dia 10. No dia 12, um jogo decisivo pelo Pernambucano, se perdeu, está fora. Aí valendo pelas quartas de final já? Já valendo pelas quartas de final. E dia 14, na quarta-feira, um jogo em Cuiabá, que a viagem é dia 12. Aí, meu irmão, eu não sei como é que vai fazer. Aí eu não sei como é que vai fazer. A minha função como treinador é preparar a equipe, né, para que ela possa se apresentar da melhor forma possível, né? Mas, nesse caso, eu vou aguardar qual vai ser a decisão da diretoria. Se a diretoria disser, olha,
joga com o time que você entende que é o titular todos os jogos são decisivos. E se lesionar, problema nosso. E se o rendimento cair, problema nosso. E se, enfim, aí é uma diretriz. Se não mudar uma dessas 3 datas, certo? Na minha cabeça, eu acho que nós temos que abrir mão de uma delas. Porque é impossível, você é um cara que você jogou bola, você conhece, né? Você não conhece só na teoria, você conhece na prática. Eu quero ver o cara joga bem na segunda, quarta e sexta. Não existe isso no futebol. No caso do Náutico seria dia 10, acho que é sábado, né? Não, quarta, 7, quinta, 8, sexta, 9, pronto. Sábado, segunda e quarta. Essa vai ser a sequência que o Náutico vai ter depois da última rodada do Campeonato Pernambucano. Então, assim, eu entendo, não é minha função de pressionar, não é minha função, pelo contrário, certo? A minha função é trabalhar, mas veja bem, reza ao bom senso. A competição nacional, para a federação local, ela é importante porque a federação local tem um ranking da própria federação, né? Perante a CBF. Então, eu me recordo, eu não estava em Pernambuco, mas acompanhei perfeitamente, que em 2017, entre 2 jogos da final do Campeonato Pernambucano, levou 40 dias. O Sport fez o primeiro jogo contra o Salgueiro na ilha, 40 dias depois foi fazer o segundo jogo da final. Nós estamos falando de final. Apostou-se na derrota de clubes na Copa do Brasil que não aconteceram. Quando você foi buscar data não tinha, você teve que jogar 40 dias depois. Que meio que é surreal, né? Aí o que é que eu falo? Cara, a única competição local nessa sequência é o estadual, que é exatamente o jogo do meio, né? A gente joga pela Copa do Nordeste no sábado e pela Copa do Brasil na quarta. E na segunda tem esse jogo. Então esse jogo da segunda-feira é que eu acho que tem que se encontrar com bom senso uma data alternativa, né? Porque ou vai se encontrar uma data alternativa ou eu acredito que nós vamos tomar uma decisão. Quando eu digo nós, eu falo presidência, diretoria de futebol, de ter que abrir mão de uma dessas competições. É bem interessante o que você está colocando, porque a federação ela meio que sabia que isso iria acontecer, né? Talvez não contasse que o Náutico chegasse na terceira fase da Copa do Brasil. Pode ser. Aí faz sentido, porque o Náutico estando fora da Copa do Brasil, problemas resolvidos, né? Porque você pega o jogo da segunda, bota para quarta. Está resolvido sem problema. Mas acredito que haja essa possibilidade, mas que não vai acontecer. Porque a federação ela foi extremamente criticada no Brasil inteiro por ter pego essa final do campeonato e ter jogado essa final para 40 dias depois. Então ela vai se valer, como eu te falei, das brechas da lei, talvez, para manter esse jogo na segunda-feira, o que é injusto para vocês. Aí vem a questão dessa definição. Talvez você tenha, pela primeira vez, escalar o time do Náutico a 6 mãos. Você, se a direção disser não, vai com força total nos 3, você vai sentar você, o preparador físico, o comandante da preparação física e o comandante da parte clínica e dizer, está aqui o elenco, você tem 35 jogadores. Quem está bem? Quem eu posso escalar? Aí você vai escalar o primeiro. Terminou o primeiro jogo, força máxima. Terminou, senta aqui. Dos 35 que eu usei aqui, dos que foram, os 14 que eu utilizei, quem eu posso repetir para a segunda? Mas quem eu posso repetir que não corra o risco de ficar de fora na quarta? Aí ele vai dizer, esses 7 aqui. Aí você vai pegar esses 7 que estão aqui, é mais ou menos assim? É isso aí. A gente sempre tem um diálogo, a responsabilidade é sempre minha, claro. Mas, por exemplo, eu tenho hoje... Na comissão técnica 3 auxiliares, na verdade até 4, porque enquanto a categoria de base ela está em recesso depois da Copa São Paulo, o Dudu, que é o treinador do Sub-20, que é um menino super interessado, um cara sangue bom, eu puxei ele, em vez dele ficar aí perambulando, eu disse não, vem aqui para o profissional, porque você já vai vendo como é que é a filosofia de trabalho, quando a base voltar vamos procurar linkar algumas coisas. Então eu tenho o Dudu, efetivamente, como auxiliar, o Levi e o Cook, que são 2 patrimônios da casa, e tem o Barata, né, que veio agora para essa temporada. Então, só para você ter uma ideia, o banco de reserva, né, como muitas vezes eu foco muito na equipe titular, né, em trabalho tático,
e aí eles comandam mais o trabalho com aqueles que não estão naquele momento como titulares. Por exemplo, o banco de reserva, 90% ele é formado pela comissão dos auxiliares. Eu sento com eles após o último treino, né? Está ali definido a equipe que vai jogar. Eu disse, vem cá, como é que foi a semana de trabalho? Zagueiro, nós temos essa e essa opção aqui. Quem que nós vamos levar no banco? Os caras vão lá, essa semana leva esse aqui. Esse aqui fez uma semana que está merecendo. E aí vai. Se isso acontecer, entendeu? Além dos auxiliares, eu vou chamar o chefe do departamento médico também e o próprio Trevisan, que é o preparador físico, e vou dizer, bicho, vem cá, qual a condição? Como é que esse camarada aqui vai render? Porque não precisa dizer o quanto, né, que eu cobro dos atletas, só que vocês me veem no jogo. Vocês não me veem no dia a dia. Então os atletas, eles sabem que o que eu cobro deles no jogo, eu cobro por eles na semana de trabalho, em condição melhor de trabalho, em premiação, em alimentação, né? No momento que a gente tem de lazer na concentração, os caras sabem exatamente como eu sou. Então, o que é que acontece? Eu cobro deles, eu cobro o rendimento deles. E não adianta o cara ir para dentro do campo, né, cansado, sem estar recuperado, né, com alguma fadiga muscular ainda do jogo anterior, né? Porque na hora que ele põe a camisa e põe na arena, antes da cobrança da imprensa, do torcedor, ele sabe que eu exijo aquilo que eles têm a capacidade de render. E aí, numa sequência dessa, cara, eu tenho certeza que o cara não tem condição de render 3 jogos desses. Olha, o papo está interessante, porque eu vou entrar exatamente nessa seara que o Roberto falou agora. O jogador que mais corre hoje no futebol é o lateral, é o ala, né? Porque ele tem que ir, passar e voltar o tempo inteiro. E houve um episódio no jogo passado do Náutico, o Náutico venceu o Cuiabá por 2-1, em que o Roberto ia tirando o Kevin para colocar o Gabriel, porque o Kevin não estava executando a passagem como ele queria, e que no segundo tempo passou o Enes a fazer essa função, e que eu estava comentando o jogo, porque não tinha nada a ver, eu estava de folga com o meu enteado para ver o Náutico jogar, porque não tinha televisionamento. Quando eu chego lá, olha, não deu para fulano vir aqui, coisa e tal, tu vai ter que comentar. E aí eu fui comentar o jogo. E aí, comentando o jogo, eu falei, cara, nessa expulsão do Iltinho vai sobrar um buraco na defesa do time do Cuiabá. Deixa eu ver onde é que vai sobrar aqui. E sobrou pro lado esquerdo de defesa. E aí o Enes, na hora que ele passasse em cima do Quaresma, ele ia ficar fazer 2-1 ali, ia ficar com uma força tremenda para chegar. Mas como o Roberto, vamos botar nessas circunstâncias, poderia cobrar do Enes ou do Kevin uma passagem se eles jogaram 2 dias antes? Eles teriam como dizer pro Roberto, chefe, não tá tão fácil assim passar como eu passava em outras circunstâncias não. Voltamos já com Roberto Fernandes no toque de bola itinerante, direto do Boi Brasa aqui da Avenida Caxangá. Voltamos com o toque de bola no Caxangá, aqui na Avenida Caxangá, no nosso Boi Brasa, o toque de bola itinerante, recebendo o Roberto Fernandes. Então, Roberto, você ia fazer a substituição, né? Você pegou o Gabriel, coisa e tal, pensou direitinho, 17 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo pela frente. O que me fez, né, segurar a substituição foram 2 situações, foram 2 coisas que convergiram praticamente na mesma hora na minha linha de raciocínio. Número 1, era um jogo, mas na verdade são 4 tempos, né? Nós temos o jogo da volta, independente do que acontecesse nesse. Então você já fazer uma substituição no primeiro de 4 tempos, com 20 minutos, 17, 20 minutos, Roberto, calma, tem um pouco mais de paciência, veio. Segunda colocação, a saída com os volantes não estava legal. Especificamente nessa partida, tanto o Josa quanto o Negrete, na saída de bola, estavam errando demasiadamente passe. E eu já iria mexer ali. O lateral que teria no lugar do Kevin é o Gabriel, que é um lateral que apoia, mas tem dificuldade de marcação. Então eu já ia voltar no segundo tempo com um volante. E também com um lateral vulnerável, eu ia ficar muito exposto ao contra-ataque do Cuiabá, né? Então aí por isso que eu preferi segurar o Kevin, né? Mantive ali. No intervalo eu fiz a substituição no meio, né? Coloquei, na verdade, a minha intenção não era nem colocar um segundo atacante, era colocar mais um meia, para a gente aumentar a criação na frente e deixar o Wallace mais solto. Mas aí vem o detalhe, o zagueiro pelo lado esquerdo, ele tinha tomado cartão amarelo. E o volante, que também é zagueiro de origem, ele marcava o Wallace na individual. Então, se eu adiantasse o Wallace, ele ia continuar com essa sobra. O que é que eu fiz? Um zagueiro estava marcando o Ortigosa, o outro zagueiro sobrava, e o volante que acompanhava o Wallace, quando o Wallace ia para o ataque, o zagueiro continuava na sobra. Eu coloco o Tarcísio em cima do outro zagueiro,
Porque aí aquele volante ele não conseguia mais cobrir, porque ele tinha que marcar o Wallace. E não deu outro, o zagueiro foi expulso, né, me lembro qual foi o tempo que ele foi expulso, mas foi expulso ali com 15 minutos. Não, o gol foi aos 12, ele foi expulso exatamente na falta que origina o gol. Exatamente, né? Aí a coisa deu certo. Só que, como a gente sofre o gol, né, no momento também que eu ia fazer uma recomposição de meio, né, aí a gente sofre um gol que não pode. Claro, o gol aconteceu porque ele pode acontecer, mas não pode acontecer naquela circunstância. A gente trabalha muito a linha de 4 e zagueiro não tem que dar bote. Ainda mais com um jogador a mais, né? Então não era para estar o Enes na marcação do atacante, era para estar os dois zagueiros centralizados. Mas nós erramos ali aquele posicionamento, enfim, é trabalhar. Só que a gente, quando sofre o gol, eu não podia mais fazer essa recomposição no meio. Então a gente procurou mudar a característica. Como nós continuávamos com um homem a mais, eu tirei o Medina, que não é muito um jogador de confronto, e coloquei o Assis. Aí a gente continuou, né, pressionando ali o adversário. Quando fizemos o segundo gol, aí eu fiz a modificação que eu estava querendo fazer ainda com 1-0, que era de recompor o meio para a gente ter um equilíbrio maior. Acabou dando certo, vamos levar essa pequena vantagem aí para lá. Aonde pode chegar o Náutico? Copa do Brasil, mais uma fase pelo menos? Olha, Léo, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto muito de fazer projeção, mas você sabe que eu não fujo do confronto. Repara bem, se o Náutico passar do Cuiabá, não passamos do Cuiabá ainda, se o Náutico passar do Cuiabá, o Náutico vai pegar o vencedor de Vila Nova e Ferroviário, que eliminou o Sport. Não é sorteio? Não é sorteio. Já está definido esse adversário. Cara, se eu for pegar o Vila ou se eu for pegar o Ferroviário, bicho, se eu não acreditar que posso passar, alguma coisa está errada. O Vila hoje vive um momento melhor do que o Náutico, porque o Vila está na Série B e o Náutico na C, mas durante anos era o contrário, era o Náutico na B e na A e o Vila na C, né? Então, assim, aqui é igual para igual, normal. Eu acho que se a gente passar do Cuiabá, a gente pode brigar para chegar mais uma fase da Copa do Brasil. Copa do Nordeste, 1996, tinha um gerente do Náutico, que o Náutico faz um ponto em casa, faz um ponto nessa primeira fase. O Náutico perdeu em casa para o União São João por 2-1 de virada, um jogo absurdo, o Náutico ganhou de 1-0, sobrando, aí foi para cima, o Reinaldo fez 2 gols no contra-ataque. Aí o Náutico vai para o segundo jogo, lá em Natal. Aí domina o jogo, tem 2 pênaltis que o juiz não dá, em cima do Catene, em cima do Alex, o cara bate o escanteio, o cara pega de primeira, pá! Jefferson vai na bola, 40 segundos tempo, 1-0 América. Aí o Náutico vai para o terceiro jogo com Londrina, lá fora. Faz 1-0, dominando o jogo com o Edson, que era lateral direito reserva do Ismael, lateral direito titular. O Edson faz um pênalti com o jogador cortando a bola para trás. O Náutico vira para os jogos da volta com 1 ponto. E esse gerente aí do Náutico, fez todos os cálculos matemáticos possíveis e foi nas rádios dizer assim, o Náutico depende só dele. Ah, louco, tá maluco, não sei. Pode fazer todas as combinações que você quiser, o Náutico depende só dele. O Náutico meteu 3-0 no América, 3-0 no Londrina e foi para a final com o União São João, dependendo dele. E não passou a depender, inclusive podendo perder por 1 gol, porque no jogo anterior o América estava ganhando do União, a União estava ganhando do América por 1-0, até 40 do segundo tempo. O América empatou e virou. Aí o Náutico podia perder por 1 gol de diferença, perdeu essa vantagem, perdeu a vantagem do empate também, teve que vencer, e tinha que vencer. E ficou essa lição. E teve essa bola do jogo, fez 1-0, o microfone, fez 1-0, perdão. Fez 1-0, né? Leva um gol de pé bolinho, a bola entra, e no final do jogo o Márcio Menezes tem a chance de fazer o gol, né, com a barra escancarada e termina perdendo. Mas eu te lembrei isso porque é semelhante. O grande desafio do Náutico é o Bahia. Se o Náutico passa pelo Bahia, cresce para ganhar do Botafogo e para fazer o papel dele, que é vencer o Altos lá. Olha, quando o Náutico estiver jogando com o Bahia, não na mesma data, o Altos vai estar jogando todas as suas fichas diante do Botafogo. Já não são muitas coisas nessas fichas não. Não passa é a mesma situação, né? Então o que é que acontece? Mas é a última chance do Altos. Eu acho que pelo que o Altos jogou, o Altos tem condição de vencer o Botafogo. Se o Náutico bate o Bahia e o Altos vence o Botafogo, fica 9 do Botafogo, 6 do Bahia, 4 do Náutico e 1 só do Altos. Aí o Altos está eliminado. Né? Não, o Altos ganhando vai a 4 também. Na rodada seguinte, o Náutico pega mais uma vez em casa o Botafogo e o Altos vai para a Bahia pegar o Bahia. Se o Bahia vence, vai a 9.
o Altos perde, fica com 4, está fora. O Náutico vencendo vai a 7. Na última rodada, joga a Bahia e Botafogo, Altos e Náutico. Se o Náutico ganha, vai a 10. Os dois estão com 9, só não pode ter empate lá. Não, e dependendo se houver esse empate, tem que ver saldo de gols. Tem que ver saldo de gols. Então... Tá vivo. Tá vivo. Tamo lá, vamos brigar. Estadual, claro, tá brigando, né? Estadual, eu acho... Aliás, como eu vi, né? Primeiro foi o Magrão que falou, e depois eu vi mais outras 2 declarações também de atletas do esporte assumindo o favoritismo e sem nenhum deboche, com todo respeito. Eu acho, é o que tem o melhor elenco, né? Hoje o esporte está na frente dos demais em todos os aspectos. Então, mesmo o Náutico estando na liderança do campeonato, eu acho que o grande favorito da competição é o esporte, mas nós vamos brigar, né? O Náutico está brigando, né, dentro da competição. O Náutico conseguiu passar pelos 2 clássicos invictos, né? Venceu o Sport, empatou com o Santa fora. E dentro do estadual nós só temos uma derrota fora de casa, né? Com a equipe que jogou mais ou menos alternativa diante do Central. Então eu acho que o Náutico vai correr por fora. Estamos correndo por fora aí, independente de estar em primeiro lugar, mas vamos acreditar. Roberto Fernandes, o tempo passa, a gente amadurece, a gente cresce. Como pessoa, como ser humano, como cidadão. O Roberto hoje, a gente nota nas entrevistas dele uma serenidade muito grande, uma sobriedade muito grande no que ele está falando. Eu não ouço, e olha, Roberto, eu analiso muito as entrevistas pós-jogo, porque elas são sempre movidas pelo calor da paixão, pela emoção, pela passionalidade, e você tem sido bastante coerente nas declarações que você faz pós-jogo. Mas dentro de campo, na área limítrofe, o Roberto está irritado de uma maneira. Cara, quando você eu não vou fazer isso porque eu não tenho como nem produzir isso. Quem poderia fazer era a Rede Globo. Era uma matéria com as caras e bocas que o Roberto Fernandes faz. Parece que ele vai matar o jogador, que ele vai... Mas os caras, olha, uma coisa boa, os caras sabem que eu não vou e eles, o dia a dia resolve. Mas como tem muita gente que critica muito essa minha forma ali, mas no dia que fizer essa matéria comigo, se alguém for fazer essa matéria, coloca paralelo lá o Bernardinho do vôlei, que você vai ver que a gente é xará nesse sentido aí. Mas, Léo, eu refletindo e até conversando contigo em off, de algumas coisas que você fala, eu tomei uma decisão. Eu não vou mais tomar energético antes dos jogos. Não vou. Quem sabe eu fico mais tranquilo. Porque eu tomo, cara. Porque eu gosto de estar ligado no jogo. Não pode passar, bicho, um mosquito aqui que eu tenho que pegar. Uhum. Eu vou parar de tomar energético antes dos jogos. Faça isso. Porque... Sabe a minha preocupação qual é, Roberto? É que eu trabalhei com um chefe. Eu trabalhei 2 chefes que são totalmente diferentes um do outro. Um chamava-se J. Raposo. Que pena que Deus precisou dele mais cedo. Lá em cima, porque é um cara que muito parceiro, muito amigo e um cara que eu aprendi muito com ele. O outro é Paulo Fernandes Neto. O Paulo Fernandes é incapaz de levantar a voz. Se você pisar no pé dele, sabe, se você bater no carro dele, ele não vai levantar a voz, é o jeito dele. E o Raposo, a gente botou o apelido dele de PC. E ninguém sabia por quê. Porque o PC são as iniciais de Poxa Baralho. Entendeu? São bem essas palavras. Não é poxa nem baralho não, mas dá para o torcedor entender. Porque tudo dele é poxa baralho, poxa baralho. E era assim que eu aprendia com ele. Mas existem pessoas. Você imagina, você está apresentando uma festa daquela do lance final, e no Chevrolet Hall, na época Chevrolet, hoje Classic Hall, lotado, e você vai apresentar, poxa baralho, tu chegou aqui atrasado, tu fez não sei o quê. Aí tu abre e faz... Tudo bem, sejam todos bem-vindos, coisa e tal. Então, assim, foi um aprendizado muito bom. Mas tem pessoas que conseguem reagir ao grito de uma maneira positiva, você fere os brios. Mas tem outras que dá medinho. Você acha que não tem esse jogador no elenco? Tem, não tenha dúvida. Por isso que é muito importante. O treinador não tem que trabalhar só com um jogador que ele já trabalhou, não, porque... Primeiro, na minha opinião, é uma burrice porque ele acaba deixando de conhecer mais atletas e aumentar a sua carteira de profissionais. Mas na hora que você vai montar, na hora que você tem a oportunidade de montar,
É igual, falar bem rápido, porque eu sei que teve o horário... Ele está no fizinho, ele está em 1 minuto já dizendo que está estourando o tempo. É igual, por exemplo, uma campanha política, Léo. O cara vai dar um discurso inflamado, né? Quando sai dali, se fizer uma pesquisa, o Ibope dele está lá em cima. Mas durante a campanha, outros vão fazer discurso, né? E outros e vão esquecer daquele primeiro, etc. e tal. Quem sustenta no bairro, se é um vereador, numa cidade, se é um candidato a prefeito, num estado governador, quem sustenta? O cabo eleitoral. Então, velho, dentro do elenco, a gente tem aquela espinha... Não se fala tanto na espinha dorsal dentro de campo. Pronto, dentro do elenco você tem uma espinha dorsal, entendeu? Absorve isso aí. Que na hora que pode vir qualquer rebeliãozinha dali por uma questão ou outra, que aí, vem, baixa a bola, o homem é assim mesmo, relaxa que amanhã tem um churrasco, fica tranquilo, vamos em frente, parará. Então, você tem que buscar esse perfil, né? Se eu pegasse sempre um perfil de elenco de jogador melindroso, de fato, e acontece, né? É difícil de fluir. Mas eu tenho dentro do elenco... Hoje eu acho que esses cabos eleitorais fizeram bem minha campanha. Cara, o grupo é show de bola. Então, maravilha. Roberto Fernando, pô, dá para conversar 2 horas, 3 horas. Tá vendo como passa rápido, passa muito rápido. Dá. Você de casa, muito obrigado pela audiência que você está dando ao nosso Toque de Bola. Sempre aos sábados, 7h30 da noite, a gente tem convidados aqui. Toque de bola itinerante, nessa fase sendo feito aqui do Boi Brasa. Pega esse papel aqui, por favor. Marco Aurélio, por favor, pega esse papelzinho que está aqui em cima e traz para mim aqui, só para eu dar uma notinha aqui do Boi Brasa. É que ele está com jantar. Roberto, me ajuda aí que tu tá sem óculos, como é que tu lê? Vamos lá aqui. Roberto é que vai fazer a mídia aqui agora. Diga lá. Fala, bota o microfone aí. Diga, lê. Boi Brasa Caxangá, rodízio de domingo a quinta-feira, R$ 29,90. Aniversariante trazendo 10 pagantes, tem uma cortesia. Olha que beleza. Vamos fazer aniversário aqui, Pronto, cara. Tá valendo já, Roberto. Beleza, maravilha. A gente volta sábado com o Toque de Bola, sábado às 7h30 da noite. Mas amanhã acabou a mamata, né? Vitor Araújo, o pessoal já tá de saco cheio da cara dele, não quer mais saber do Vitor, eles querem que eu volte. Fazer o quê, né? Tá com saudade, eu volto. Coisa nenhuma, o Vitor fez muito bem, brilhantemente apresentou o programa durante esse tempo, a gente deu uma recuada, né? Uma recolhida é o termo, mas não teve boquinha não, velho, foi trabalho o tempo inteiro, não teve férias não, a gente estava sempre lá na CBN. Mas estamos de volta com muito prazer no nosso Tá na Rede, a partir de amanhã estaremos de volta ao vivo aqui na Nova Nordeste. Uma ótima noite de sábado, um grande domingo a todos, valeu!